Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês, espero que gostem. Obrinha nova que eu achei bem interessante, o nome dela é Eternal Life. Deixa seu like aí, se você gostar dessa obra, pra mim saber que vocês querem continuação. Comenta aí o que vocês achou dela, se é melhor ou pior do que as que a gente já tá trazendo pro canal. E se inscreve se caiu aqui de paraquedas para não perder mais nenhum dos nossos conteúdos. E se puder fazer aquela doaçãozinha, o link do nosso Pix fica no comentário fixado, ajuda demais e dá um hype pro ADM que tá falando com vocês aqui. Agora, bora! Esse capítulo começa nos mostrando ao longe do país, no rio Longhorn. Era uma noite e parece que estava ocorrendo alguma batalha à beira-mar. Nessa hora, vemos vários cultivadores voando sobre o rio e vários golpes acontecendo. Parecia ser uma batalha unilateral. Um cara que matava facilmente os figurantes com um sorriso na cara questiona: "Você quer ambas as 9 pílulas de ouro e o mapa das nascentes amarelas?" Seu nome era Bai Haizen. E finalizando mais um figurante, ele diz que estava se achando demais. Vemos um cara apreensivo tremendo de raiva pensando: "Meu poder completo do punho de Zhonghe Hanshou continua não sendo páreo para ele. O 10º reino do nível do corpo é realmente assustador." Ele era da família Feng Longhorn Feng Shenzan. Com raiva e apreensivo ele grita: "Parem ele! Quem matar Bai Haizen, a família Feng vai recompensar ele muito bem." E todos dizem sim! O carinha de máscara continuava sorrindo, matando todo mundo, dizendo: "Feng Zenshan, eu estou protegido pelas minhas preciosas roupas. Com o poder de 5 cavalos, ninguém no mundo pode me parar. Eu vou manter sua cabeça por agora e vou voltar para pegar sua vida depois." E tava se divertindo muito como se nem tivessem uma batalha. Só que nessa hora, um raio colossal rompe todo o céu noturno, atingindo o lago, falando: "Bai Haizen, já que você veio aqui, não pense que pode sair tranquilamente." O carinha que estava de máscara até agora, matando todo mundo, se divertindo, fica totalmente em pânico, questionando quem era. Nessa hora, só vemos os figurantes gritando: "É Qin Shuai, a jovem senhorita voltou da seita das penas!" Totalmente alegres. Nessa hora, vemos uma linda mulher flutuando em meio a uma tempestade elétrica como se fosse uma fada. Resoluta que poderia ganhar essa batalha, ela fala: "Segundo tio, apenas deixe isso comigo", como se fosse algo fácil. O figurante de máscara parte pra cima gritando: "Você quer lutar sozinha comigo? Mas que grande boca você tem!" E parte com um ataque que lança lâminas na mulher. Ela simplesmente encara o ataque do figurante, não esboçando nenhum movimento, como se fosse se defender sem levantar nenhuma mão, apenas com os raios que a cercavam. Nessa hora vemos que foi exatamente isso que aconteceu, mano. As lâminas do figurante batiam no raio e começavam a se deteriorar, enquanto ele gritava em choque, questionando: "O quê?" A rede ao redor do corpo dela é muito densa, fundindo o ouro em ferro. Nessa hora, a mulher simplesmente estica uma das mãos, pega a lâmina que tinha derretido depois de convergir com sua eletricidade, e o figurante grita: "Esse poder é desumano! O reino secreto da personificação! Você entrou no reino secreto da personificação!" Ele tenta fugir rapidamente para a floresta dessa mulher, pensando: a família Feng e a seita das penas produziram um poder tão incrível. Um passo para dentro do misterioso reino da personificação e os celestiais estão bloqueados. Eu alcancei a transformação divina há muito tempo e queria fazer outro avanço, mas... Nessa hora, enquanto o figurante tentava fugir pensando tudo aquilo, a mulher levanta sua mão e simplesmente faz um ataque de eletricidade que rapidamente converge e estava prestes a acertar o figurante, que estava em pânico correndo. O ataque acerta ele em cheio e faz um raio-x completo. Deixa eu ver se o Zulsin tá bem aqui, nada quebrado, top de linha, mano. Eu achando que a mulher era inimiga dele, mas ela é simplesmente um ortopedista que tá vendo os ossos do corpo dele, mano. Deixando as piadinhas de lado, o figurante simplesmente recebe esse ataque em cheio e cai sem vida no lago, mano. Cê tá doido, a menina é braba demais, velho. Vendo que seu primeiro ataque já foi um sucesso, ela levanta mais uma vez apontando o dedo, gritando: "A chance de sobrevivência foi extinta. Você não tem pra onde correr." Seu segundo ataque também acerta a água em cheio, causando uma grande agitação na água, acabando com a vida do figurante. Nessa hora,
Percebendo algo, a mulher fala o mapa das nascentes amarelas olhando para o lago. Então nessa hora, ela simplesmente, levantando sua mão, recebe os prêmios da batalha. Um pergaminho e um baú de tesouro, como se não fosse nada, veio, passou o figurante e ainda vai receber um grande tesouro. Ela abre o pergaminho e percebe uma grande energia que tinha o formato de um dragão dourado, assustando ela que luta para se defender. Nessa hora, em sua frente, ela vê a personificação de um dragão em forma humana e diz: parece que essa figura não pode ser controlada pelo poder espiritual. Isso foi ativado pelo meu poder espiritual e se despertou. Está protegendo seu Lorde? Nessa hora, essa energia simplesmente sai do cadáver do figurante e entra para dentro do lago enquanto a mulher encarava isso flutuando. Mesmo tendo perdido seu tesouro, sei lá, ela flutuava falando: isso é digno de ser um tesouro ancestral. O dragão balança sua cauda e instantaneamente percorre 1000 milhas. Em outro lugar, nas águas rasas desse lago, vemos um jovem treinando duro. Ele bufava depois de fazer vários movimentos e era o escravo da família Feng, Feng Han. Nessa hora, ele vê aquele raio do ataque da mulher e exclama assustado gritando: isso é um sinal do divino? Enxugando o suor do treinamento, ele deixa isso de lado falando: bem, a coisa mais importante agora é fundir os métodos de exercer o poder. 500 ataques para aí, e se prepara e volta ao seu treinamento. Ele pensa: apenas quando você desenvolver seu poder, você poderá trabalhar seus movimentos e cultivar o punho Hanshou. Ele continua seu treinamento fazendo os movimentos de soco e chute gritando. Para se livrar dos seus status de escravo, ele deve treinar duro. Algum tempo depois de treinamento, ele estava muito mais cansado e suado e bufava muito à beira do lago. Nessa hora, algo chama sua atenção e ele olha e vê o cadáver do figurante boiando. Vendo o corpo sem vida, ele exclama totalmente assustado, velho. Não é todo dia que você tá treinando de boinha e vê uma pessoa morta no lago, né? Totalmente em pânico, ele dá um passo para trás assustado, questionando: um homem morto? Ele se controla até segurando sua mão e caminhando lentamente pensa: talvez eu esteja errado, talvez ele ainda esteja vivo. Chegando bem perto, ele se aproxima falando: esse homem parece que foi atingido por um raio e então morreu. Nessa hora, antes dele tocar no cadáver, vemos que aquele pergaminho do dragão dourado se abre em sua frente assustando-o. A energia causou uma grande claridade que ele tenta cobrir seus olhos questionando: o que? O que está acontecendo? Nessa hora, vemos que toda essa energia densa entra em sua testa, fazendo ele exclamar assustado em dúvidas. Nessa hora, a energia começa a irradiar em seu corpo e ele cai de joelhos segurando a cabeça com dor, pensando que poder era esse. Ele não conseguia se afastar disso. Segurando sua cabeça com muita força para tentar resistir à dor, ele pensa que algo estava o espremendo por dentro. Ele sente como se fosse explodir. E nessa hora, vemos muito sangue. Mas era só para nos assustar, pois eram suas memórias onde ele vê sua mãe falando: Feng Han, volte para a família Feng. Lembre-se, você deve praticar e ficar muito forte, não importa como, não acabe como sua mãe, e vemos ela chorando. Nessa hora, ele desperta em choque gritando: mamãe! Então ele se vê em um lugar onde estava com a realidade se fragmentando, questionando: esse lugar? O que é isso? Então, ele vê as memórias de quando ele era apenas um bebê. Um cara gritava: Feng Zhenning, você nasceu incapaz de cultivar. Você só pode continuar na família Feng e seguir as regras restritas da seita. Ele era o chefe da família Feng, Feng Zhentan. E a mulher, que devia ser sua mãe carregando ele, era Feng Zhenning. Ele fala: se você sair da família Feng, a família vai se esquecer de você existir sem mencionar sua vida ou morte. Depois disso, vemos uma batalha sangrenta e nosso prota gritando: pai, mãe, eu vou achar alguém para salvar vocês. E sua mãe murmurando que era inútil, esses cultivadores só sabem lutar. Ninguém se importa se eles estão vivos ou mortos. Ela diz que errou muito e pede para que ele volte para a família Zheng. Depois disso, vemos ele de joelho tremendo, falando: Milord, eu juro que vou trabalhar como escravo da família Feng. Por favor, me deixe ficar. Em outra memória, vemos uma garota gritando: como um escravo, tudo deve ser feito pelo bem do mestre. Essa é uma regra da família Feng, e seu trabalho é servir ele bem. Mas você desapareceu quando eu estava procurando por você. Ela era a segunda senhorita da família Feng, Feng Qinhe. Então, nosso prota é chicoteado sem dó por essa garota e grita muito.
Ela fala, o chicote é para te lembrar que você deve cuidar desse cavalo, esse é seu trabalho, entendeu? A propósito, eu ouvi que você meio que veio de fora, né? E jurou que trabalharia para a família Feng como um escravo. Nesse caso, te aconselho a se comportar, não tenha más ideias, e vemos nosso prota depois de apanhar muito, totalmente ensanguentado, tremendo de dor, e a garota partindo falando, a família Feng não vai se lembrar de um lixo como você. Você só poderá ser um escravo para sempre. E depois das chicotadas, vemos nosso prota pensando, não, eu não estou pronto, resoluto. Ele quer viver com dignidade e quebrar essas algemas. Depois disso, vemos ele desacordado no chão e aquela personificação humanoide de um dragão cheio de energia encarando ele. Ele fala, essa criança tem uma mente forte e pode ser de grande uso. A energia espiritual também é imensurável. E vemos ele colocando sua marca ou sua escritura de energia espiritual na testa do nosso prota. Nessa hora, literalmente, vemos essa energia convergindo e se transformando em um dragão verde com escamas e energia dourada ao seu redor. Nosso prota estava lá caído nas beiras da margem daquele lago desacordado. E então, vemos ele levantando assustado, balançando a cabeça ainda em dúvidas onde estava, o que tinha acontecido. Olhando para sua mão, ele questiona, agora mesmo, o que foi isso? O que aconteceu? Eu achei um cadáver brilhando e depois uma... Quando ele se levanta, ele estava cheio de energia falando, minhas feridas sumiram. Como isso aconteceu? Todo o meu corpo está mais leve e minhas dores sumiram. Nessa hora, depois de esbarrar em algo, ele fica em dúvidas e vê um baú do tesouro flutuando cheio de energia perto dele. Ele abre e percebe que era uma pílula de alquimia muito forte que exalava muita energia. Ele pensa que o cheiro dessa pílula era refrescante e revigorante. Todo o seu corpo fica mais leve e a fadiga desaparece simplesmente com a tragadinha, fi. Ainda encarando a pílula, ele fala que esses 9 furos que contêm um fluxo de ar respira como se estivesse vida. Antes, ele escutou dos discípulos da família Feng dizer que há rumores de uma medicina milagrosa. Tomar uma pílula pode poupar anos de trabalho duro para exercitar o corpo e compensar a falta de energia vital. Essa pílula talvez seja 1000 vezes melhor que as pílulas Ling Zhenji da família Feng ou das pílulas Ginseng das neves da pílula Xiu Shen Shen. Fechando o baú da pílula, ele pensa que mesmo assim ele não deve usar essa pílula sem pensar resoluto. Falando sozinho, ele fala, Senhor, eu encontrei o seu cadáver, então devo enterrá-lo para que descanse em paz, e se abaixa falando, quanto a essa pílula... Só que nessa hora o cara levanta assustado, nosso prota que questiona, o que? Um zumbi, mano? Totalmente assustado. O figurante começa a rir muito falando, haha, o misterioso reino do Avatar não é pouca merda não, hein? Feng Qinxue, você realmente merece ser uma discípula gênia da seita da pluma. Parece que há outras pessoas fortes nesse mundo. Ele olha para o nosso prota, sorrindo e questiona, garoto, você me salvou? Nosso prota devolvendo a pílula fala, ah, então você estava vivo, nesse caso pegue seu tesouro de volta. Ele pensa que um homem tão estranho que pode voltar dos mortos e que leva um tesouro mágico poderia tirar sua vida com a palma da mão. Ele teme que ele já tem intenção de fazer isso e ele não pode se arriscar. O cara sorrindo fala, eu não esperava que você ficasse tão tranquilo, você é um servo, não é? Se um escravo me encontrar, informará o amo dele. Se você me entregar, conseguirá pelo menos uns 1000 tais de prata. Nosso prota fala que ele, como um bom escravo, é bom em trabalhar mais do que muitos outros. Como poderia viver se forem odiados depois de serem recompensados? Ele já devolveu o tesouro do cara. Ele prefere fazer o caminho da fortuna do silêncio como um rei. O carinha começa a rir muito disso, falando, fazer fortuna em silêncio é o caminho do rei. Essa é uma boa analogia. E questiona a que casa nosso prota servia. Nosso prota nessa hora fica sem graça e fala, família Feng da província de Longhuan. E vemos o figurante notando nosso prota de pé e ao seu lado várias pegadas, pensando que essas pegadas estão sujas, mas não estão fora de ordem. Aqui é onde ele pratica em segredo seu próprio refinamento corporal, que é um grande tabu para os escravos de todas as famílias. Ele então pensa, escravo da família Feng, Feng Qinxue, e bufa. Sorrindo, ele fala que era impossível para um escravo sem dinheiro e sem poder cultivar artes marciais e se converter em um homem de honra. Se levantando, ele fala, para cultivar o corpo físico, não só vai precisar de montanhas de ouro e prata, como também grandes oportunidades.
Jogando novamente a pílula para nosso prota, ele fala: mas você tem muita sorte de ter me conhecido. Essa pílula dourada de 9 aberturas ajudará a transformar o seu corpo e varrer as impurezas e te dar uma base sólida inigualável. Se eu te ensinar artes marciais superiores, você definitivamente avançará de maneira colossal. E se puder entrar no reino misterioso do Avatar, vai depender da sua própria sorte. Nosso prota, totalmente assustado, grita: reino secreto do Avatar? Você pode me ajudar a alcançá-lo? Cruzando seus braços, o cara fala: você realmente conhece o reino secreto do Avatar? Parece que aprendeu muito em segredo. Existem 10 passos para cultivar o corpo físico e 10 níveis de reino. A primeira é a alimentação, a segunda é a força, a terceira é a postura, a quarta é a rigidez e flexibilidade, a quinta é a força divina, a sexta é a respiração, a sétima é a força interior e a oitava é o valor divino. A nona é o espírito e a 10ª é a transformação divina. Mas apenas um pequeno número de cultivadores sabe que a transformação divina não é o limite do cultivo. Depois disso, existe um abismo irranqueável, o reino secreto do Avatar. Quando um corpo físico cultiva ao extremo, o cérebro terá um forte suporte físico. Só então ele irá produzir energia espiritual e irão se cultivar diversas habilidades divinas. Mesmo assim, o cultivo de qualquer arte marcial não pode ser cultivado diretamente no cérebro. Portanto, aqueles que podem cultivar até o reino secreto do Avatar podem dizer que são raros e orgulhosos filhos do céu. E vemos a fada de eletricidade lá, Qin Shi lá, que acabou com o figurante. Encarando nosso prota exercendo muita pressão, o figurante fala: me adore como seu mestre, mas depois que você tiver sucesso na cultivação, quero que você me faça 2 coisas. A primeira era buscar oportunidades na família Feng para se unir à seita da Plumas e aprender as escrituras da Ascensão da Pluma. A segunda é matar Qin Shi. Nosso prota questiona: Feng Qin Shi, a senhorita da família Feng, Feng Qin Shi do clã da Pluma? O figurante questiona: por que está surpreso? O verdadeiro êxito é muito maior que o misterioso reino do Avatar de Feng Qin Shi. Além disso, estão os reinos secretos da vida eterna, as 10 seitas do caminho imortal, as 5 seitas do caminho do capiroto, o deus do mal, o deus diabólico, todos eles são pessoas infinitivamente poderosas. Pois bem, eu fui golpeado por Feng Qin Shi com a folha do Tovrão indo raio púrpura. Minha vitalidade foi cortada e não tenho muito tempo. Só a fuga do poder da pílula dourada dos 9 aberturas me fez recuperar a consciência. E então fala: depressa, se decida, não tenho muito tempo. Nosso prota cai de joelho gritando: mestre, por favor, aceite a reverência do seu discípulo Feng Han. E pensa: acima do misterioso reino do Avatar, existe o mundo do caminho imortal, simplesmente incrível. As pílulas da 9 abertura, na verdade, têm um efeito milagroso. Nessa hora, o figurante simplesmente pega o nosso prota e crava sua mão em seu coração, o assustando muito, filho. Gritando, ele fala: bem, a partir de hoje você é meu discípulo do Clã das Estrelas, aceita Qin Shi. Nessa hora, ele pega a pílula e fala: a única forma de usar a pílula das 9 aberturas é fazer um buraco no coração e colocá-la nele. Continue cultivando e deixe o poder da pílula se misture gradualmente no seu sangue, limpe os meridianos e transforme os ossos. Ele resmunga: se meu corpo físico não tivesse queimado. Bufando, ele fala: garoto, essa pílula é uma benção para você. Nosso prota cai de joelhos, gemendo de dor com toda essa energia que estava em seu corpo, e o figurante fala: com essa mudança na constituição física, não se preocupe em não ser notado pela senhorita Feng. Ela já está no misterioso reino do Avatar. Ela verá a diferença nos seus ossos e saberá que você é único. E então ele diz: sente-se, vou te ensinar minhas artes marciais, o punho das 7 estrelas, e começa a canalizar energia nas costas do nosso prota. Fechando seus olhos, nosso prota vê uma projeção astral pensando: essa sensação, a minha mente está incrivelmente clara, como se meus meridianos estivessem abertos e sentindo o poder. Se o poder do meu corpo era uma corrente, então agora posso sentir o poder no meu corpo como se fosse um rio com uma enorme onda furiosa. O cara fala que a técnica da sua seita Qin Shi se baseia na trajetória das estrelas no céu, utilizando seus corpos físicos para nos comunicarmos com o céu e a terra para fortalecer nossa essência e conseguir um grande poder divino.
Nessa hora, enquanto ele falava, lembre-se, você deve enterrar o meu corpo na terra e roubar as escrituras da ascensão da pluma e mostrá-las ao mestre da nossa seita, para que ele possa me reviver. Ele percebe que aquela escritura do dragão estava irradiando muita energia e exclama. Nessa hora ele fala, o mapa da primavera amarela, como isso é possível? Totalmente assustado. Ele grita que o tesouro mágico, que ficou para trás na ascensão do imperador Huang Kuan, realmente reconheceu nosso prota como seu mestre. E vemos o pergaminho rodeando nosso prota que meditava e um dragão em projeção atrás dele. O carinha, que agora era o mestre do nosso suposto protagonista, estava lá, continuando calmamente, ensinando ele as técnicas transferindo energia para ele. Nessa hora, vemos que simplesmente uma de suas mãos deixou a costa do nosso protagonista, a outra também perde força e no final ela cai no chão. Percebendo isso, nosso prota rapidamente se vira questionando, mestre, você já acabou? E não tendo resposta, ele pergunta novamente, mestre? Quando nota o seu suposto mestre de cabeça baixa sem vida. Se virando totalmente, ele confere e percebe que ele não estava mais respirando. Nosso prota o encara meio cabisbaixo, pensando que por apenas uma hora eles estiveram juntos e mesmo assim esse cara passou suas habilidades superiores de artes marciais para ele. E ainda abriu seus olhos contando sobre pessoas para alcançar além dos céus. E então ele fala, mestre, muito obrigado. Eu vou seguir sua vontade e vou te enterrar em paz. Algum tempo depois, atrás da montanha da família Feng, vemos nosso prota treinando. Ele diz que depois de ter a pílula de ouro das 9 aberturas, ele realmente fez uma grande mudança no aperfeiçoamento de seu corpo. A sua qualidade física é 2 vezes mais forte do que os principais discípulos da família Feng. Após finalizar um ataque de palma, vemos ele destruindo uma grande rocha gritando e diz, a pílula dourada fornece uma fonte constante de energia sanguínea. Não importa o quão gravemente eu tenha me ferido ou quebrado meus ossos durante um treino, eu vou me recuperar como antes depois de dormir. Nos é mostrado seu físico debaixo da roupa e vemos que ele estava blindão sorrindo e fala que em apenas 3 meses ele alcançou o limite do reino rígido e flexível e atravessou para o 4º nível do reino do corpo físico. Os discípulos da família principal Feng precisam de pelo menos 3 ou 5 anos para alcançar os reinos rígidos e flexíveis. Ele pensa que, anteriormente, seu mestre disse que o mapa das nascentes amarelas o reconheceu como seu mestre, mas ele não o estudou. Talvez ele estivesse errado sobre isso. Ele não pode lidar com o tesouro mágico agora e é melhor esconder isso primeiro. Ele não pode ser descoberto pela família Feng. Se preparando para mais uma rodada de treinamento, ele fala que é muito tarde para pensar em tudo isso. Não tem nada mais importante do que avançar o reino. Ele desfere um ataque que faz relação com uma garça branca e pensa que o punho Song Hanshu e o punho das 7 estrelas são 2 estilos completamente diferentes, mas eles podem ser fundidos pelas 9 pílulas douradas. Eles se completam muito bem. Ele continua com passos rápidos e fazendo vários ataques destruindo cada árvore que estava em seu caminho, pensando que agora seus socos estão fortes e extensos. Não foi em vão que ele sofreu antes e estabeleceu sua base. Todos os golpes da família Feng podem ser integrados. Parado no meio de toda a comoção que causou, ele pensa que a única coisa que ele estava preocupado é que depois que tomou a pílula das 9 aberturas, e então, lembrando das 2 senhoras da família Feng, ele se questiona, a família Feng vai descobrir? E Feng Qinxue do reino secreto da personificação, ele teme que ela possa o matar com apenas um dedo. Mas resoluto ele reflete que vai ter que continuar mesmo se tiver que lutar por sua vida. Ele precisa ficar forte. Nessa hora, uma forte ventania agita as árvores e até vemos a lua no céu. Vemos raios, um pé muito delicado, um cabelo com pingente e então uma mulher falando. O treino do punho do Songhe Hanshu é bom. Nosso prota, olhando para cima totalmente hipnotizado pela visão da mulher, pensa, isso é uma fada na lua? Ou uma mulher dragão do Palácio dos Dragões? Não, isso é a primeira senhorita da família Feng, Feng Qinxue. A bela mulher questiona, você está praticando por muito tempo, não? Deixando nosso prota assustado. Nessa hora, rapidamente, ele cai de joelhos gritando, senhorita, por favor, poupe minha vida, eu vim acidentalmente, eu não pude deixar de praticar. Suando frio, ele pensa, por sorte eu estava preparado e ensaiei essa situação na minha cabeça várias vezes. A mulher, sem remonstrar ressentimento nenhum, fala, nada mal, hein?
você ainda sabe sobre seu pecado. Se você tivesse fugido quando me viu, você estaria acabado. Nessa hora, ela simplesmente aponta um dedo para nosso prota, como fez com o mestre dele, e uma corrente elétrica converge para ele, o assustando. O raio passa e corta algumas mechas de seu cabelo e ela fala enquanto nosso prota estava totalmente assustado. Assim, nosso prota olha para trás rapidamente e nota que a rocha que estava atrás dele foi completamente quebrada e pensa em silêncio. Tão forte, esse é o poder do reino secreto da personificação. Essa é a luz elétrica azul, o rosto celestial, que eu vi no rio da última vez era ela. Se curvando ainda mais, ele grita: eu cometi um grande erro, então por favor me puna, senhorita, enquanto ela exalava muita energia. Ela pousa em sua frente falando: não precisa disso, mas estou um pouco confusa. De acordo com a lógica, é impossível uma pessoa comum alcançar o nível divino do reino do corpo. Você tomou alguma pílula especial? E nosso prota fica em choque ao ser questionado por isso, parece que agora ele estava lascado. E então, inventando uma desculpa, ele fala: 5 anos atrás eu estava lavando o cavalo no rio Long Huan, quando de repente raios e trovões atacaram. Uma cobra de chifres longos saiu do rio e eu estava assustado. Mas então a cobra foi atingida por um raio e morreu. Tentando disfarçar coçando a cabeça, ele fala: bem, eu estava bem curioso, né? E na época pesquei ela para fora. A carne da cobra, na verdade, cheirava como um churrasco queimado. Eu raramente como esses lanches. Eu estava com tanta fome naquela hora, e então cuidei da cobra e trouxe ela para comer por dias. Depois de comê-la, bem, meu corpo mudou. Quando eu estava levando os recados, aconteceu de eu ver discípulos treinando artes marciais. Foi assim que eu tive a ideia de aprender artes marciais. Eu mereço realmente morrer. A jovem senhorita, encarando ele, fala: uma cobra de chifres longos? Bem, 100 anos atrás, meus ancestrais mataram uma cobra de chifres longos no rio Long Huan. Parece que você teve foi muita sorte. Nessa hora, vemos que ela olha para nosso prota, percebe algo e fica resoluta, estica sua mão e vemos uma energia intensa levantando nosso prota do chão, que questiona: nada bom, ela notou ou ela estava me testando? Nessa hora, vemos que ela puxou nosso prota para ela e deu um forte golpe nele, talvez o matando. Mas não, vemos que ela estava com sua mão em cima do coração dele, que estava exalando muita energia. Ela solta ele e diz: você esteve roubando lições por 5 anos, e você teve esse sucesso. Esse é o tipo de sorte que muitos discípulos principais da família Feng não tiveram. Mas com apenas a essência interna da cobra de chifres longos, você já está no limite do reino do poder divino. Se você quiser continuar sua cultivação, você vai continuar precisando de uma grande base física. Venha comigo para a seita imortal das penas e alimente as feras espirituais por mim. Nosso prota suando frio pensa: com apenas um olhar, Feng Qinxue pode dizer que eu alcancei o reino do poder divino. Ela sai voando e nosso prota pensa: agora há pouco ela quase descobriu, mas de algum jeito a pílula de ouro das 9 aberturas automaticamente entrou nas profundezas do meu coração. Ela não sentiu a pílula e o mapa das almas nascentes amarelas também não. Aliviado, ele cai para trás falando: felizmente eu finalmente passei. Ela também disse algo sobre me deixar ir para a seita das penas para alimentar as férias espirituais. Eu sinto que ela é diferente do resto dos membros da família Feng. E então, após repetir o que ela acabou de dizer, ele levanta assustado, gritando: o quê? Seita das penas? Alimentar feras espirituais? Depois disso, vemos meio que no céu cheio de trovões e raios o espírito da mulher pensando: o reino da ilusão do vazio do trovão. Não entrei nele desde que alcancei o misterioso reino do Avatar. Nessa hora, se concentrando em sua projeção no meio desse espaço, ela percebe algo pensando: é ele. Em sua frente estava meio que um homem, concentrando muita energia dourada na palma de suas mãos em forma de um triângulo. Ela pensa, se questionando como ele poderia estar no seu reino da ilusão, quando vemos que a energia dourada em volta do seu corpo era a personificação de um dragão. Levantando sua mão, ela ataca o raio dourado, gritando: seu sem vergonha! Nessa hora, o cara simplesmente segura o ataque dela como se não fosse nada, e depois disso, ele começa a rir muito maldosamente, fi. Não sei não, hein? A projeção espiritual, simplesmente toda peladona lá, balança sua mão, causando uma grande distorção de energia que avança para cima da mulher, que fica totalmente sob pressão, lutando para se defender. Nessa hora, sei lá se era um super raio, mas tudo começa a se convergir para essa personificação que fica negra, absorvendo tudo ou expelindo tudo, assustando a mulher.
Então ela simplesmente vê ele dando as costas e olhando pra ela como se não fosse nada, filho. Invadiu o reino espiritual dela e tava metendo o pé. Algum tempo depois, no dormitório da Feng Qinxue, vemos ela dormindo depois desse sonho, porque eu acho que era ela que estava nesse espaço, né? Parecia muito. De repente ela abre seus olhos despertando e vemos que até os brilhos da manhã deixavam ela mais linda. Então, enquanto os raios de sol banhavam sua beleza, vemos ela pensando no nosso prota como um mero escravo interessante. Não sei não, já tá apaixonada por aconteceu nada? Então vemos ela se virando, sorrindo, falando, já vou. Dessa vez não tem problemas em ir à seita da plumas e trazer um servente mais competente. Faça uma lista e mande para todos esperarem no pátio. Enquanto isso, do outro lado, vemos nosso prota blindão se vestindo, falando que se passaram 2 dias, mas ainda não tem sinal de ter ido à seita das plumas. Terminando de se vestir, ele pensa que não era incomum que uma mulher tão orgulhosa como Feng Qinxue se esquecesse do que disse ao mero escravo. Todo fofinho, ele pensa que só um mestre do reino místico poderia ter impressionado ela, certo? Quando a oportunidade vier de novo, ele estará preparado. Nessa hora, vemos que alguém entra gritando, chamando sua atenção, falando, depressa, a segunda senhorita está indo, então leve a Qinxue com você e vá com a segunda senhorita. Vão ao primeiro pátio. Nosso prota questiona meio que sombrio, segunda senhorita, pois era aquela que batia nele com chicote frequentemente. Já no pátio, vemos todo mundo reunido falando, eu ouvi que a primeira senhorita vai escolher um de nós para servi-la, porque ele também está aqui. Esse maldito é digno de estar com nós? Todos somos membros seniores da família Feng. Quem aqui não é mais antigo do que ele? Enquanto nosso prota estava lá esperando o anúncio, vemos os figurantes ainda resmungando. Esse Feng Han é só um cachorro sem família no final? O outro fala, ei, você quer ser escolhido? Vai sonhando, não vai ser escolhido por ninguém. Outro figurante debochava, seja um bom cuidador de cavalos, não pense que não podemos ver o que você está fazendo. E vimos que nosso prota estava bem irritado. E então, por último, um cara tira ele totalmente do sério falando, olha que insolência, como esperado da mulher que o pariu, ele merece. Só que nessa hora nosso prota totalmente irritado grita, o que você disse? Com muita raiva, fi, tá bolado. Um figurante aparece ao fundo gritando, a primeira senhorita, a segunda senhorita estão aqui, terminando a fofocaiada. Enquanto vemos as duas lindas senhoritas, vemos alguém, um figurante questionando, por que a primeira senhorita está aqui? E o outro falava, a primeira senhorita é realmente uma fada dos céus, ela é diferente do resto. Nessa hora, ela simplesmente nota nosso prota e encara ele exclamando que estava lá, de boinha no meio de todos esses figurantes com raiva por ter tido sua mãe insultada por esses meros vermes. Olhando para trás, ela questiona, eu acho que a sua irmã, Qinxue. Qual é o nome daquele escravo que estava levando a Qianlin-Shui? A ruivinha fala que era Fang Han, um escravo que cuidava dos seus cavalos. Ele ainda é confiável para o trabalho, mas a última vez ele atrasou sua caçada, então ela o castigou com 10 chipatadas e pegou apenas 5 tais de prata. Ela chega mais perto falando, irmã, acho que você não lembra, não é? Ele é aquele que não pode cultivar e foi expulso da família Feng. Para poder entrar de novo, ele se ofereceu como voluntário para ser um escravo barato. A de cabelo preto não entende e pensa, ele não pode cultivar? Pois ela já viu ele cultivando muito bem depois do seu treinamento. Então ela fala para todos, dessa vez quero escolher um servente capaz de criar bestas espirituais para mim na seita das plumas. Já que esse Feng Han é de confiança, então vou levá-lo, e sua irmã ao seu lado assustada grita, por que ele? Ela se vira questionando, algum problema com isso? Vejo que Qianli Shu é próxima dele, se alguém criar bem um cavalo, pode criar bem bestas espirituais. Então apontando ela fala, como só um dos serventes pode ir conosco para a seita das plumas, Feng Han deu um passo adiante, chamando a atenção de todo mundo que exclama. Nosso prota sorri falando sim, e vemos os figurantes irritados falando, que impossível! Só uma pessoa foi escolhida e foi logo ele! Se lascaram todinho, filhão. Depois disso vemos um agrupamento de montanhas que flutuavam no céu com pavilhões e mais pavilhões, que estavam interligados por pontes flutuantes. A montanha imortal virou a base da seita das plumas. Nosso prota olhando para cima, fala que o caminho da imortalidade. Esse era o caminho para a imortalidade resoluto. Enquanto vemos vários figurantes caminhando, alguns voando em garças, vemos alguém falando, Feng Shui é tão ousada, ela trouxe tantos membros da família dela, ela realmente considera que a seita das plumas é a casa dela?
E vemos o figurante montado na garça falando: você não se lembra do que o irmão Jin nos disse? O que estava atrás dele descendo com sua garça fala: bobagem, eu não gosto dessa vaca já faz muito tempo. Nessa hora, vemos que o cavalo que nosso prota cuidava com essa pressão, sei lá, das garças espirituais, começa a relinchar, assustando o pobre coitado. Percebendo essas gracinhas do figurante, nosso prota encara o cavalo falando nada bom em choque. Nessa hora, segurando a rédea do cavalo com todas as suas forças, que até rasgou a bandagem, ele grita: Neve Branca, se acalme! O cavalo toma uma puxada federal que até se assusta nessa hora, fi. E então vemos uma grande ventania formando um vórtex em volta do nosso prota e do cavalinho lá que agora estava mais contido. Eu não sei se esse vórtex foi criado pelo movimento do nosso prota, mas eu só sei que os figurantes que voavam na garça caiu feito bosta no chão, fi. O figurante lá que teve a ideia de fazer gracinha com o nosso prota, saca um chicote gritando: como ousam meros mortais esbarrarem na gente? Vocês querem morrer? Nessa hora, vemos que ele começou a atacar nosso prota com chicote, que desviava facilmente de todos os ataques dele como se não fosse nada, tava apenas dançando nosso meninão. Só que vemos que o figurante estava indo longe demais, o ataque dele acertou em cheio o cavalo, ferindo, e também a garça que ele voava veio com tudo para ferir o cavalo que nosso prota estava tomando conta, que nessa hora se vira gritando Neve Branca depois de esquivar do ataque do figurante. Vemos que a ave feriu muito o cavalo, mano, que caía no chão, todo pobre coitado, e nosso prota estava lamentando muito por isso. E então ele simplesmente fica muito irritado, gritando: vocês! O figurante sorrindo fala: como ousam meros mortais entrar na montanha imortal e nos desrespeitarem? Você, vem aqui, chamando nosso prota. Nessa hora, vemos uma linda carruagem e alguém lá de dentro simplesmente diz: vocês. Vemos a fada do trovão lá falando: vocês são os discípulos novatos abaixo do irmão Jin? Nessa hora, ela simplesmente aparece na frente do nosso prota, falando: é assim que o irmão Jin ensina vocês a receberem convidados, assustando o nosso prota. Os figurantes em choque falam: então acabou sendo a verdadeira discípula recém-promovida, senhor Irmã Feng? O bostão lá sem graça fala: Irmã Feng, nós viemos aqui especialmente para te cumprimentar, mas agora há pouco os escravos que você trouxe quebraram as regras da montanha imortal. Eles são apenas simples mortais em um cavalo comum. Como eles ousam forçar a entrada deles no território da seita das plumas? E o outro acrescenta: sim, Irmã Feng, Irmã Jin pediu especificamente que nós ensinássemos a esses lacaios as regras da montanha imortal. Nessa hora, enquanto nosso prota cuidava no cavalo no chão, a fada de raio fala: desde quando é sua vez de dar lição no meu pessoal? Parece que o irmão Jin está muito satisfeito com minha promoção para a verdadeira discípula. O carinha se cagando toda fala: Irmã Feng, é só um cavalo comum, por que você tem que fazer isso? Ela acena com um dedo e vemos a formação de um pequeno raio e ela fala: esses mortais e esse cavalo, todos eles me pertencem, já que vocês me ofenderam, vocês vão ter que pagar o preço. Os verdadeiros discípulos são aprovados pessoalmente pelo mestre da seita. Eu tenho autoridade para decidir se vocês vivem ou morrem. Vocês ofenderam meu prestígio, se não der uma lição em vocês, como pode o prestígio de um verdadeiro discípulo ser respeitado? Se vocês querem culpar alguém, culpem seu irmão Jin, que mandou vocês para me ofenderem. Nessa hora ela simplesmente faz um ataque, eu acho que matando o figurante, filho, brabo demais, mano. Nessa hora, vemos um figurante gritando: pare! Entrando no meio da porradaria e lançando um ataque de chamas verdes. Ele segura o figurante que recebeu o ataque falando: Senhor Feng, como pode esses meras criaturas terem a audácia de entrar na montanha imortal? O irmão novato só estava dando a eles uma pequena punição. Então você, por que matou ele? Sorrindo ela fala: não se preocupe, ele não está morto, eu também só dei a ele uma pequena punição. Se eu realmente quisesse matar alguém, você seria capaz de me impedir com as suas 7 chamas? Eu apenas usei o segundo nível do poder divino de cultivação. O cara irritado aponta para ela falando: você, tentando a atacar, e vemos ela se defendendo facilmente falando: se você está insatisfeito comigo, eu vou estar te esperando de qualquer momento na plataforma de execução celestial da seita das penas. O figurante, totalmente irritado, pensa que se ele for para a plataforma de execução celestial, só o verdadeiro discípulo vai ser capaz de sair vivo, a Feng Qinxue, nossa fada de raios. Nessa hora, vemos ele irritado se virando bufando:
Eu vou reportar isso para os anciões, que estão encarregados das regras. Vamos? Todos eles falam sim e partem em choque, carregando o cadáver enquanto nosso prota e sua linda fada de raio fica para trás. Nosso prota sorrindo pensa, ela é muito forte, mestre Bai Hai. A senhorita Feng não é tão fácil de matar. E eu também devo outro favor a ela. Vixe, gado demais! Ela fala, o que você está fazendo parado aí? Tem o remédio Lingzi no topo do poder roxo. Ainda é possível salvar esse cavalo. Nessa hora, ela passa por nosso prota e diz, lembre-se, não tem misericórdia no caminho da cultivação. Se você quer parar de sofrer a humilhação de hoje, você tem que cultivar arduamente. Nosso prota fica em dúvidas nessa hora e se vira assustado pensando, esse foi o jeito dela de me confortar? Ixi, já tá apaixonadinho, velho. Ela para na frente dos seus servos falando, ok, todos, vamos entrar no topo do poder roxo. Feng Han, você vem comigo, eu tenho algo importante para te dar. Não sei não, hein, o que será que ela vai dar pro nosso prota? Mas foi isso, família, espero que vocês tenham gostado dessa obra nova. Me esforcei pra caramba pra trazê-la pra vocês, gravei quase 2 horas, errei pra porra, agora tá aí. Espero que todo mundo goste. Deixa seu like aí pra fortalecer. Mesmo se você não gostou, assiste tudo e deixa seu like que eu mereço. Gravei quase 2 horas e tô sem voz nenhuma aqui rouco, mano. Se inscreve se for novo por aqui e se puder apoiar o canal, o Pix vai estar no comentário fixado. Qualquer valor ajuda demais e até amanhã.